Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Versículo 1 ao versículo 3. Que foi a leitura que nós fizemos nessa noite. E eu queria ler com você novamente todos os 3 versos. E eu quero pedir a sua ajuda para a gente fazer uma leitura responsiva. Eu leio os ímpares, a igreja lê os pares, só tem um, e nós juntos lemos o verso 3. Todos acharam, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso 1 ao verso 3. Eu leio sozinho o verso 3, vocês lêem sozinho o verso 2, e junto lemos o verso 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediam. Amém. A gente já orou pela palavra? Vamos só orar assim: Senhor, fala comigo. Amém? Pai, nesse momento só queremos te pedir uma coisa, Senhor. Continua falando com a tua igreja. Continua falando conosco, Pai. Que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio de falar aquilo que está em teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o nosso culto de missões. E eu estava com essa palavra há algum tempo. Já há algum tempo o Senhor tinha me dado esta palavra para ministrar para a igreja. E hoje o Senhor permitiu esta oportunidade de estar trazendo essa palavra para compartilhar juntamente com os irmãos. Esse texto que particularmente eu gosto muito e que na minha visão ele traz uma perspectiva completa da obra missionária e que eu tentarei trazer para nós aqui essa noite. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez como cristãos. Esse lugar onde nós acabamos de ler, o texto começa dizendo: havia uma igreja em Antioquia. Antioquia é o lugar onde os discípulos, os apóstolos, foram chamados pela primeira vez como cristão. Os irmãos sabem que o centro da cristandade era Jerusalém. Mas aconteceu que uma igreja apareceu, alguém foi lá e abriu uma igreja em Antioquia. Quando os discípulos vão para lá para saber o que é que está acontecendo, para saber o que é que está ensinando, descobrem que tem uma igreja firme, uma igreja de crente de verdade. Até que Barnabé, que foi lá ver o que é que estava acontecendo, ele diz para os irmãos: fiquem firmes. Fiquem firmes. Depois de um tempo, ele é enviado para lá, ele e Saulo, para servir aquela igreja. A igreja de Antioquia da Síria foi a cidade mais importante para o cristianismo depois de Jerusalém, no início da fé cristã. A igreja de Antioquia também se tornou a base missionária da igreja primitiva. Naquele tempo, a igreja de Antioquia tinha uma liderança muito forte, uma liderança de mestres, uma liderança de profetas, uma liderança da qual o Senhor estava levantando para começar uma igreja em movimento. A igreja de Jerusalém era uma igreja que só pregava para judeu, era uma igreja que era interna, só vivia em Jerusalém. Mesmo quando Deus trazia a perseguição, ainda assim os discípulos, os apóstolos
tinham a ideia de pregar apenas para o judeu. Os irmãos sabem que Pedro foi chamado como apóstolos para o judeu. E Saulo se converte depois, um pouquinho depois, e ele é chamado para ser apóstolo dos gentios. E nessa igreja de Antioquia, o texto começa dizendo o nome de alguns homens que estavam lá servindo a igreja em Antioquia. São eles Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e por último, Saulo. Esses homens estavam ali servindo a igreja em Antioquia, uma igreja que foi iniciada para ser uma igreja em movimento, uma igreja missionária. Você observa que o nome de Saulo está no último. O último nome aqui citado é o nome de Saulo, porque todo mundo tinha medo de Saulo, todo mundo tinha uma dúvida, todo mundo ficava meio assim com medo, que poderia acontecer alguma coisa. Lembrem que ele era o perseguidor da igreja. Então Barnabé foi colocado ao lado de Saulo para ajudar Saulo na caminhada cristã. Barnabé teve um papel preponderante na vida ministerial do apóstolo Paulo. Primeiro, ele o introduziu na comunidade cristã em Jerusalém, quando ninguém acreditava em sua conversão. Depois, foi buscá-lo em sua cidade natal, Tarso, na Cilícia, para juntos ensinarem a palavra de Deus em Antioquia da Síria. Então Barnabé foi que convidou Saulo para o ajudar. Durante um ano, Saulo e Barnabé ensinaram a palavra em Antioquia da Síria. Após este período, os novos convertidos estavam completamente mudados, ao ponto de chamarem a atenção dos moradores como cristão. Ninguém tinha chamado ainda os apóstolos, os seguidores de Cristo, de cristão. Ninguém tinha falado ainda esse termo, usado esse termo. Mas o povo ali de Antioquia via eles tão parecidos com Cristo, que agora eles são conhecidos como cristãos. E aí se inicia agora o verso 2. O verso 2, que é o verso muito interessante, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Observe que agora vai começar um despertamento para sair. Até então, eles só estão servindo na igreja local. Eles estão aprendendo, ensinando, sendo treinados na igreja local, a ponto de que Deus começa a trazer um despertamento em Antioquia para que eles saíssem de lá e fossem para outras cidades e países. Observem aqui, vale a pena frisar a palavra servindo eles. Você percebe que eles estavam ensinando, que eles estavam servindo, que eles estavam trabalhando, que eles estavam ocupados. Eles, Saulo e Barnabé, estavam ocupados na igreja em Antioquia, a igreja local. Eles estavam trabalhando. Por que trabalhando? Porque todo aquele que deseja ser útil na casa de Deus, ele se ocupa com alguma coisa. Todo aquele que Deus chama, ele é alguém ocupado. Você não vai ver na Bíblia, em lugar nenhum, Deus chamando alguém que está parado, que não está fazendo nada. É por isso que cada vez que alguém se dispõe a fazer alguma coisa na igreja, mais tarefa é dada a essa pessoa. E quanto mais parado nós ficamos, menos serviço tem para a gente fazer. Então você observa que o texto ele frisa bem, servindo eles. Eles estavam ocupados para o que vem acontecer daqui a pouco. Eles estavam trabalhando, servindo a igreja em Antioquia. E enquanto eles estavam servindo, o próprio Espírito Santo traz uma palavra para a igreja. Qual é a palavra que o Espírito Santo traz à igreja? Separai-me Saulo
e Barnabé. Separai Saulo e Barnabé para a obra a qual eu os tenho chamado. Aqui você observa que vale a pena também frisar a palavra "e disse o Espírito Santo". E disse o Espírito Santo. Isso quer dizer duas coisas. Primeira coisa, o Espírito Santo fala. Amém, igreja? Amém. Segunda coisa, a igreja de Antioquia ouvia o que o Espírito Santo dizia. Primeira coisa, o Espírito Santo fala. Todo mundo acredita, amém? Amém. Segunda coisa, a igreja tem que ouvir o Espírito Santo. Primeira coisa é 100% todo mundo acredita. O Espírito Santo fala. Segunda coisa, temos que ouvir o Espírito Santo. O problema não é o Espírito Santo falar, a gente acredita. O problema é a gente ouvir a voz dele. Ele fala, irmão. Ele não é surdo. Ou ele não é mudo, perdão. Ele não é mudo. Talvez a gente que seja surdo, mas ele não é mudo. A igreja em Antioquia ouvia e também permitia que o Espírito Santo falasse. Não é só ouvir, é permitir, porque falar ele fala, mas nós precisamos estar pronto para ouvir. A igreja em Antioquia era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia ouvia o que o Espírito Santo estava para dizer. E o Espírito Santo quer falar conosco, ou por que não dizer, o Espírito Santo está falando conosco. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque o Espírito Santo fala. A igreja deve sempre estar atenta à voz do Espírito Santo. A Bíblia afirma que Jesus é o cabeça da igreja e que a igreja é dirigida pelo poder e a presença do Espírito Santo. Jesus não está aqui essa noite, a gente não está vendo ele, ele está no céu com Deus, mas ele deixou aqui na terra, conosco, com a igreja, o seu Espírito Santo. Então Deus está em nosso meio. Então a igreja deve estar atenta ao que o Espírito Santo quer dizer. A igreja precisa parar para entender o que o Espírito Santo quer dizer. Às vezes a gente é tão ocupado, tão ativista, a gente quer fazer as coisas, a gente programa as coisas, a gente conta o horário, conta o tempo, sabe tudo como vai acontecer e se esquece de ouvir o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente vai e ora, fala, tá bom, Senhor, muito obrigado, até amanhã. Isso não é uma conversa. Você falou e não teve o feedback de Deus. Deus quer falar conosco. O Espírito Santo quer falar com a sua igreja. Mas para isso, a igreja precisa ouvir. Ouvir. O que é que o Espírito Santo quer fazer? O que é que o Espírito Santo quer? Porque se o culto é igual ao outro culto, é porque você não ouviu a voz de Deus. O culto, quando Deus está presente e fala com a sua igreja, é o céu na terra e a glória de Deus invadindo a igreja. Deus quer falar conosco. A igreja estava trabalhando. A igreja estava trabalhando. Os servos de Deus estavam servindo de fato. Aí o texto diz: e disse o Espírito Santo. Irmão, dá um medo quando o Espírito Santo fala. Dá um medo quando alguém diz assim: homem! Meu Deus, você vai falar alguma coisa aí. Vai vir alguma coisa muito forte aí, é melhor a gente se esconder. É melhor a gente ir embora. Então não precisa falar não, Espírito Santo. Não precisa falar. A gente te adora. A gente fala contigo, não precisa o Senhor falar conosco. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele disse: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Não é que Deus não está falando conosco, é nós que não estamos ouvindo o que Ele está falando. É o barulho em nossa volta,
é o que está acontecendo em nossa volta, que está tão alto que a gente não consegue ouvir o Espírito Santo. É mais fácil uma criança ouvir a voz do Espírito Santo do que um adulto. E a gente espera que Deus faça alguma coisa, mas Deus só faz alguma coisa quando Ele fala. O texto bíblico diz: Deus não fará coisa alguma sem antes falar com os seus profetas. A igreja de Antioquia era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Disse o Espírito Santo tinha voz naquela igreja. Será que o Espírito Santo tem voz na tua vida? Será que o Espírito Santo tem voz na tua vida? Alguém já disse: não importa o que dizem, importa quem fala. Não importa o que dizem, o que importa é quem fala. E quem quer falar contigo aqui essa noite é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Cristo é o Espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionários devemos nos tornar. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais missionário a gente tem que ser. Quanto mais a gente tem do Espírito Santo, mais a gente deve clamar por almas. Uma igreja que não clama por almas não é uma igreja. Uma igreja que não faz missões não é a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja está na terra para proclamar o Evangelho, para falar do amor de Cristo. E se nós não fazemos isso, nós não somos igreja, somos qualquer outra coisa menos igreja do Senhor Jesus. Todo aquele que se aproxima do Espírito Santo, todo aquele que tem um contato, relacionamento com o Espírito Santo, automaticamente ele se torna alguém que ama, que tem paixão pelas almas. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é o Espírito de missões. Disse o Espírito Santo, quer dizer que quem chama é Deus. Disse o Espírito Santo, quer dizer que quem chama é Deus. Eu pergunto para você, irmão, você chamaria alguém que te perseguiu, que matou algum parente ou conhecido seu? Você chamaria alguém terrível como Saulo de Tarso? A resposta é não. Nem a igreja primitiva conseguiu entender o que é que Saulo estava fazendo no meio deles. Nem a igreja primitiva, nem os apóstolos entenderam logo de início. Então, a gente olha para a igreja hoje e eu fico pensando: quem você chamaria para ser um pastor? Quem você chamaria para ser um missionário? Quem você chamaria para servir na igreja? Com certeza, se fosse pelos teus critérios, muita gente que está aqui você não chamaria. Sabe por quê? Porque os teus critérios são egoístas. Os teus critérios se baseiam em você. Mas se você fosse contar com você, nem você passaria no seu critério. É por isso que quem chama para a obra é Deus. Quem chama para a obra é Deus. Porque Deus está pensando em quê? No seu reino. Deus não está preocupado porque Deus não é egoísta. Deus não está preocupado porque Deus não é um Deus que quer alguma coisa em troca. Deus sabe quem Ele chama, porque Ele sabe que é alguém que vai proclamar a sua palavra na terra. O pastor disse uma frase aqui, terça-feira, e ele disse assim: Deus não chama você pelo que você é, mas pelo que você virá a ser. A gente olha para nós hoje e pensa assim: Deus não vai me usar não. Duvido que Deus vai me chamar para alguma coisa.
Aí Deus está dizendo: eu não olho para você como você está. Eu não olho para Pedro negando. Eu olho para Pedro cheio do Espírito Santo. Eu não olho para você como você está hoje, mas eu sei o que você vai se tornar. É por isso que quem chama é Deus. Porque se fosse o homem, ele não chamava. A iniciativa principal é de Deus, pois é Ele quem separa as pessoas para o seu chamado. Irmãos, isso aqui é mistério, irmão. Isso aqui não tem nem como explicar, para falar a verdade, porque é o próprio Deus quem escolhe as pessoas que Ele vai usar. É o próprio Deus que escolhe as pessoas que Ele vai usar. O chamado é intransferível, não tem como transferir para outra pessoa. O Espírito Santo fala, irmão, e ele fala claramente. O Espírito Santo não deixa dúvida em ninguém. O Espírito Santo fala assim: separai-me Barnabé e Saulo. Ele poderia dizer assim, né? Separai-me aí 2 homens. Separai-me 2 homens. Não. Ele diz: separai-me Saulo e Barnabé. Sabe por que a gente não quer ouvir mais a voz de Deus? Porque pode ser que Ele chame o nosso nome. Vou repetir. Sabe por que a gente não quer que o Espírito Santo fale? Porque Ele pode falar o nosso nome. E se Ele falar o nosso nome, não tem como transferir para outra pessoa. É melhor não ouvir, porque a gente finge que não sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala e Ele não deixa dúvida, não traz confusão. Ele chama pelo nome. A igreja é que reconhece o chamado da pessoa. Você observa que o Espírito Santo fala a Barnabé e Saulo, mas você observa que é a igreja que envia. É a igreja que envia. O papel da igreja, nesse momento, é reconhecer o ministério daquele qual o Espírito Santo confirmou. Ministério quer dizer serviço. Aquele que sente de Deus o chamado em sua vida, deve primeiro desenvolver, ser treinado na igreja local. Eu não sei se já você ouviu alguém falar assim: eu tenho um chamado, eu amo missões, mas só fica sentado no banco, não faz nada, mas ama missões. É chamado por Deus? Não é. Porque quem é chamado por Deus sente um desejo de ser útil na casa de Deus. E todo aquele que Deus chamou é o chamado interno. O chamado interno vai falar de convicção. Eu tenho convicção de que foi Deus que me chamou. Isso é o chamado interno. Eu não preciso que ninguém acredite que eu sou chamado. Eu sou chamado por Deus porque eu tenho convicção do meu chamado. Eu não preciso que ninguém me elogie. Eu não preciso que ninguém bata no meu ombro e diga: você é um servo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou alguém que foi chamado por Deus. Então, nós não dependemos de possibilidades. Nós não dependemos de oportunidade nenhuma para ser chamado. Porque se o chamado é interno, é um chamado de convicção, você não depende do seu estado hoje, de como está a tua situação hoje, porque você entende que uma hora ou outra Deus vai mandar te chamar, porque o Espírito Santo já falou. Mas também o chamado é um chamado externo. O que seria isso? É um chamado que a igreja deve confirmar. É um chamado que o pastor da igreja deve ver. Entendeu? Primeiro, um chamado interno, convicção. Pode
chover canivete, sangue na canela, mas eu tenho convicção, eu sou chamado. Pode acontecer o que for, eu tenho convicção, mas além da convicção, eu tenho que ter serviço. A igreja tem que ver o meu chamado. O pastor da igreja, o ministério, deve ver em mim, quando olhar, alguém que é vocacionado para o seu chamado. Então, todo aquele que deseja ser útil na casa de Deus, primeiro, tem que ter convicção. Segundo, tem que ter serviço. Que Deus desperte a sua igreja nessa noite. Que Deus desperte a sua igreja nessa noite a servir, a querer fazer alguma coisa. Aí a pergunta é: fazer o quê, Diego? Aí a resposta é: se você deseja ser usado por Deus, não diga a Ele como nem onde, apenas usa-me. Entenderam? Se você quer ser usado por Deus, não diga a Ele como ou onde, diga apenas a Ele: usa-me, Senhor. Este é o clamor de alguém que deseja ser usado por Deus. Esse é o clamor de alguém que quer e que sabe que é chamado por Deus. O envio, como eu já disse, é a igreja que deve enviar. Mesmo que tenha a participação de uma agência missionária, deve ser a igreja local que deve cobrir o escolhido financeiramente e espiritualmente. Financeiramente e espiritualmente. Aquele que está no campo, ou aquele que deseja ir para o campo, deve ter a certeza que a igreja local vai ajudar ele financeiramente e com orações. Porque, irmão, é como foi dito aqui já, quando a gente ouve a palavra missões, a gente não está nem aí, irmão. Não chama muito nossa atenção. Não é uma coisa muito atraente. Não é uma coisa que mexe com a gente. Não é uma coisa que nos importa. Por que não nos importa? Porque dá medo. Porque assusta. Porque a gente não quer fazer. Mas é por isso que é o Espírito Santo que fala no meio da igreja para dizer quem é que vai. É por isso que não é uma atitude humana. É por isso que não é uma coisa que brota de nós. Porque se a gente pudesse, a gente lutava até o fim para não ir para o campo missionário. Mas louvado seja Deus, que é o próprio Deus que coloca em nós o desejo de servir a Ele. Então aquele que vai para a obra, aquele que é chamado por Deus, ele precisa ter a certeza de que a igreja que envia, vai ajudar ele financeiramente e vai ajudar ele em oração. Talvez você não sabe, porque você nunca esteve num lugar desse, assim distante, pregando a palavra de Deus. Mas imagina você estar em um lugar, longe da sua família, que não tem nenhum conhecido. Pelo contrário, o povo é o povo. E você está lá achando que está esquecido, precisando de alguma coisa, necessitado, e de repente você olha a sua conta bancária, está 0,000, aparece um valor. Aleluia. Você está lá e de repente tem alguém em outro lugar, na casa, orando e dizendo: Senhor, visita a Aldelúcia. Vai lá no Senco, Pai. Só tu sabe como é que eles estão lá. Senhor, vai lá no Sudão. Visita Estevalim, Pai.
dá um abraço na alma dela, supre a necessidade dela. Aí de repente o Espírito Santo que está no teu quarto é o Espírito Santo que está lá no Sudão. Aí é o Espírito Santo que diz: minha filha, eu estou contigo. E aquele que estava pensando em desistir, em voltar, sente a oração dos santos, sente como um novo oxigênio invadisse a alma dele. E ele diz: eu sei que tem uma igreja que ora por mim. Eu sei que tem pessoas que acreditam e me sustentam para que eu possa servir a Deus sem se preocupar com nada. Então a igreja local precisa entender que somos nós que estamos aqui, que devemos ofertar, que devemos orar e clamar a Deus por aqueles que foram chamados por Deus para estar no campo de batalha. Talvez a gente não foi ainda. Talvez a gente não foi ainda. Mas enquanto estamos aqui, a gente não pode deixar os nossos irmãos sem cobertura espiritual, sem uma cobertura de amor, sem uma mensagem, sem alguma coisa que ele possa sentir que ele é amado por Deus. Basta você conversar com alguém que já fez isso, que já passou por isso, e você vai sentir o drama do que é estar no campo missionário e se achar sozinho. Se aqui na igreja, cheio de pessoas, às vezes a gente se sente só. Se quando a gente está com a nossa família, a gente se sente só. E quando você é o pastor daquele país, e quando você é o pastor ou a missionária daquela cidade, e não tem nenhum crente para te dar uma palavra de fé, é preciso que nós, igreja do Senhor, como o pastor Edivan orou, tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo nesta noite e dizer: Senhor, coloca em mim o desejo de orar por missões, coloca em mim o desejo de contribuir com algum servo teu que está no campo missionário, coloca no meu coração para que eu possa ajudar os teus filhos, já que o Senhor não me chamou para isso, mas que eu possa contribuir de alguma forma, para que eu possa entender que eu estou participando do que tu estás fazendo no mundo. A agência missionária é a junta de missões. Para nós é uma Secretaria Nacional de Missões. Mas não são eles que estão aqui para te chamar para a obra missionária. É o pastor Edivan. É o pastor Edivan, é a líder da SAF, é o líder do mensageiro, é o líder da Jovep, que vai ver algo diferente em você, que vai perceber que você é alguém vocacionado, vai acionar o pastor, vai passar para ele, e ele passa para o Márcio Amorim, que é o pastor secretário de missões. É desse jeito que funciona. A agência missionária, que para nós é uma secretaria, ela agiliza o processo e te envia. Mas quem envia de fato é a igreja. E o mais lindo que eu acho nesse texto é o verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Porque o pastor pode esquecer de você lá no campo, sim ou não? A igreja pode esquecer de você lá no campo, sim. Sabe quem é que não esquece? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem envia. É o Espírito Santo quem guia. Não, irmão, que a igreja vai esquecer ou que o pastor vai esquecer. Mas eu digo isso porque a gente é falho. Quando der uma crise financeira na igreja, sabe qual é o primeiro dinheiro que é cortado? Não vou nem dizer. Entendeu aí? Que Deus traga um despertamento na igreja aqui em Água Fria, como sempre Ele fez, de levantar obreiros, missionários aqui em nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Então é o Espírito Santo quem envia, é Ele, irmão, quem envia, é Ele que chama,
é Ele que capacita, é Ele quem envia, e é Ele que vai levar para o céu no final. É Ele que faz tudo, porque eu e você, se pudesse, a gente preferia os nossos planos e sonhos. Mas a verdade é que a tua vida, na verdade, não é tua. A tua vida pertence a Deus. E se Deus te criou para que você vá, você vai ou você vai. Não tem escolha. Porque eu creio, sem sombra de dúvida, que o Espírito Santo fala conosco aqui essa noite. E ainda que Ele não fale teu nome, Ele fala no teu coração. Teve um tempo que eu comecei a orar, e eu nunca tive dúvida de que Deus me usava. Eu não tinha dúvida, mas eu queria ser mais ousado. Eu queria ser aquele tipo de pregador que fazia assim: a irmã aí, fique de pé. Você aí, Maria, fique de pé. Eu queria ser desse jeito, irmão. Eu queria muito. E eu comecei a orar. E eu comecei a ficar triste. Porque isso não estava acontecendo. Eu comecei a ficar triste. E aí o Espírito Santo falou no meu ouvido: mas eu não te uso? Mas as pessoas que eu falo, elas sabem quem é. Irmão, Deus é maravilhoso e trabalha diferente. Eu estava aqui um dia, eu nem canto, irmão, eu nem canto. Mas um dia eu tive coragem, eu disse: chama um grupo de louvor para cá, que a gente vai cantar uma música. E a gente começou a cantar, eu não, eles. Mas no meio da música eu comecei a ministrar, eu comecei a falar. E quando eu comecei a falar, não entendi nada, passou um tempo. Quando passou um tempo, uma pessoa chegou aqui e disse: um dia alguém estava aqui ministrando louvor, que não é do louvor, e Deus falou comigo. O que é isso? O Espírito Santo fala com a sua igreja, e Ele fala do jeito que Ele quer, porque quem Ele fala sente no seu espírito, porque o Espírito testifica. Então ouça o que o Espírito Santo diz nessa noite. Não tem, mas Senhor, e isso? Mas Senhor, e aquilo? Mas Senhor, a minha vida já está toda projetada. Senhor, eu estou todo arrumadinho já, está tudo do jeito que eu sempre pensei. Aí Deus diz para nós aqui esta noite que Ele é o Deus que rasga planos humanos para estabelecer a sua vontade. Deus é o Deus, irmão, que Ele permite que tudo comece a ir por água abaixo, que tudo, mas estava tão bom, eu estava tão abençoado, eu estava tão próspero, estava tudo dando certinho. Aí começa a dar errado, é pecado, é não? Eu estou desobedecendo aonde? E Deus está dizendo: separai-me. É porque você escuta ou você escuta. C.S. Lewis, ele diz assim: Deus fala conosco, mas no sofrimento Deus usa o megafone. Vai ouvir a Deus ou vai esperar Deus usar o megafone? Disse o Espírito Santo à igreja: separai-me Paulo e Barnabé. Que Deus chame teu nome aqui essa noite. Que Deus chame teu nome, porque quando você coloca em dúvida o teu chamado, quem chama é Ele. Quando você coloca em dúvida as tuas capacidades, quem capacita é Ele. Mas e o pastor? Será que o pastor vê? Se Deus te chamou, o pastor vê. Porque Deus tira sono ainda do homem, ou não é? Estava Mordecai lá, sofrendo uma ameaça de morte. Aí Deus vai lá na cama do rei, vira para um lado, vira para o outro. O que é que está acontecendo? Estou sem sono. Pega os livros aí, as crônicas do rei. Aí tem lá escrito: Mordecai conseguiu desfazer uma tramóia que ia matar o rei. O que é que fez com esse homem? Nada. Chama ele. Porque se Deus tirou o meu sono é porque tem alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite: quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Se Deus te chamou, não há nada que impeça o que Ele quer fazer na tua vida. Não tem nada.
Mas deixa eu encerrar, irmão, porque agora tem reloginho ali, ó aí. Como saber qual direção? Como saber a direção? Porque eu aceito, Diego, eu quero. Mas eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Primeira coisa, esteja disponível. Primeira coisa, esteja disponível. Senhor, eu quero, mas o que é que tu quer? Houve uma voz no céu que disse assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías disse: Senhor, eu não sei nem o que é, mas eis-me aqui, envia a mim. Se tu procura algum homem aqui essa noite, alguma mulher, me encontra, Senhor. Me encontra em nome de Jesus. O Senhor, escuta essa frase: Senhor, eu vou aonde tu queres e falarei o que tu queres. Alguém sabe quem é essa frase? Está falando direto na EBD. Senhor, eu vou aonde tu queres e eu falarei o que tu mandares. Ora-se, primeiro missionário americano no Brasil. O que era o Brasil há 80 anos atrás? O que era o Brasil 80 anos atrás? Mata Amazônica? O que era o Brasil? Um brancão, gringo, não fala nem português. Aqui é bom, já tem até louvor ao gringo agora aqui. Dá até para entender alguma coisa, mas naquela época que não tinha nada. Vai para o Brasil, tá certo, Senhor, vou para o Brasil. Chega no Brasil e encontra uma igreja, e encontra uma cidade chamada Serra Talhada, não tem nada. Nem igreja tem. Aí o que acontece? A primeira igreja de Serra Talhada, Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, a ICPB. Você vai até hoje lá, tem a igreja, 80 anos, 81 ano que vem. A oração dele: Senhor, me dá 1000 membros. Senhor, me dá 1000 membros. Hoje, 80 anos depois, a igreja tem aproximadamente 30.000 membros. Olha o dedinho, ó. Glória a Deus, não. Falta muito. Já pensou 1000 membros em 80 anos? Todo ano 1000 membros? 30.000 membros? 30.000 é no Brasil todo. 30.000 membros é no Brasil todo. A gente tem aproximadamente 600 igrejas. Divide aí para ver como é que dá. A gente não ganha nem 100 pessoas por ano. A gente não ganha nem 500 pessoas por ano no Brasil. Falta muito. Hoje os jovens estudou os desafios da ICPB em 80 anos. Sabe qual é o desafio da igreja? Despertar para ouvir a voz do Espírito Santo. Por meio de sonhos e visões, Paulo desejava pregar na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo, até que teve uma visão de Deus e lhe disse a direção correta. Atos capítulo 16, verso 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que Deus te visite de noite, irmão. Que Deus te dê sonhos. Que Deus te dê visões. Que Deus coloque no teu coração cidades. Que Deus coloque no teu coração países. Que Deus coloque no teu coração famílias. Que Deus coloque no teu coração para onde Ele quer te levar. E se preciso for, que Ele te impeça de continuar na direção errada, em nome do Senhor Jesus. Que Ele te impeça, como Ele fez com Paulo. Paulo queria ir para a Ásia, e Deus disse: não é para a Ásia, Paulo, não é para a Ásia. Tem Lídia, tem aquela menina endemoniada que eu vou libertar. Vai para Macedônia, porque eu tenho uma obra linda para fazer lá. Eu tenho um exemplo aos jovens hoje de manhã. Imagina, irmão, imagina o irmão Pedro de Água Fria. Ele é chamado por Deus para ir para um país lá na África, Uganda, e Deus leva ele para lá, e ele passa 10 anos, a igreja nem lembra mais dele, ninguém sabe nem quem ele é mais. Aí ele morre lá em Uganda, não tinha crente nenhum.
Os menininhos pequenininhos, tudo com metralhadora, tudo com fuzil, guerrilheiro. Passa-se 10 anos, esse Pedro passou por lá. E o que acontece? 1 milhão de crentes para o Senhor. Mas quem é esse? Não sei. Ele passou por aqui, a gente nem lembra. Mas lá no país que ele estava, obedecendo a ordem de Deus, cumprindo o chamado de Deus, ele é mais útil lá do que aqui. Aqui ele só era mais um crente, lá ele é o missionário que Deus quer usar. Aleluia. Tirou o reloginho, irmão? Espera mais um pouquinho aí então, viu? Olha o que acontece. A gente aqui, irmão, é só mais um. O pastor pregou terça-feira, mensagem linda. Sai da multidão nessa noite. Deixa de ser só mais um. Deixa de ser só uma pessoa que vem no domingo para a igreja. Deixa de ser alguém que só vem para ouvir e cantar. Assume um compromisso com Deus nessa noite. Assume um compromisso com Deus essa noite. Senhor, eu não sei o que tu queres para a minha vida, mas eu quero. Eu me coloco na tua mão nessa noite. Assume um compromisso com Deus nessa noite. Assume um compromisso com Deus nessa noite. Ouve o Espírito Santo dizer: assuma um compromisso essa noite. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para falar. E que o nosso coração esteja pronto para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. E eu creio que Ele falou conosco essa noite. Há um fogo que arde em nosso coração, que a gente não pode deixar de falar. A gente não pode mais ficar parado só olhando. Alguém já disse: olhar o errado e não fazer nada é o próprio erro. Se você é igreja e não prega a palavra de Deus, você precisa que alguém pregue para você. Mas eu creio que aqui esta noite a igreja vai ouvir a voz do Espírito Santo. Assumi um compromisso. Senhor, eu estou na escola, eu falo de Ti. Senhor, eu estou na faculdade, eu falo de Ti. Eu estou correndo no meio da rua, eu falo de Ti. Eu estou andando de bicicleta, eu falo de Ti. Eu estou no meu trabalho, eu falo de Ti. Eu não sei se Tu vai me levar para outro país. Eu não sei se Tu vai me levar para outra cidade. Mas aqui eu falo de Ti. Faz a Tua vontade. Faz a Tua vontade. Conta-se uma história muito conhecida da igreja, que um missionário passou a vida toda na África. Passou a vida toda na África. E depois de um tempo ele entendeu que Deus estava chamando ele de volta para o Brasil. E ele volta para o Brasil. E cada um conta essa história diferente. Eu vou contar como eu me lembro, como eu ouvi. E tinha um homem muito importante da África que estava voltando com ele. E lá fora do avião tinha tapete vermelho, banda musical, pessoas, criancinhas com rosas. E quando aquela autoridade desce, as criancinhas jogam rosas, a banda toca, todo mundo ovaciona aquele homem pela honra que ele é, humanamente falando. Quando o missionário desce andando, simplesinho, chorando, porque ninguém estava esperando ele. Ninguém nem sabia mais quem ele era. E ele se tranca no seu quarto e ele fala para a mulher dele: eu não quero mais saber de Deus, porque eu dei minha vida toda na obra missionária e Deus nunca fez nada. E eu volto para o Brasil e Ele me abandona, ninguém me recebe. Eu não quero mais saber de Deus. E enquanto ele estava no quarto dele, ele ouve a voz do Espírito Santo. O bom é que o Espírito Santo fala. O bom é que o Espírito Santo fala. Ei, meu filho, aqui não é ainda a tua casa. Você não chegou em casa ainda. Quando você chegar no céu, tem uma recepção te esperando. Aleluia!
reconhecido aqui. Não espere ser ovacionado aqui. Sirva Ele no teu cantinho, sirva Ele no teu quarto, sirva Ele no teu trabalho, sirva Ele sem ninguém ver, mas sirva Ele. Ei, mandaço e derei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí tem tanto ganhador de alma, mais do que a gente aqui. Às vezes a gente ganha 2, 3 no culto. Tem gente aí que ganha a pessoa todo dia para Jesus. Sirva Ele. Faça um compromisso com Ele nessa noite. Senhor, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Chama o meu nome nessa noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus.